registrado por Mateus. Capítulo 11, versículos 16 até o 30. Vamos ler a passagem inteira, embora a meditação vai estar na parte final desta passagem. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades das quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui no texto que nós lemos, há o registro de um convite que Jesus faz aos seus discípulos, ao povo de Israel daqueles dias, de uma forma geral, um convite para descanso. O que será que o Senhor Jesus quer dizer pela palavra descanso? Achareis descanso. O que é esse alívio? E principalmente, como alcançar isso? Será que trata-se de um período de recuperação após um momento de grande estresse, de muito trabalho? Será que é uma espécie de um happy hour, né? Crente, para recuperar-se, para espairecer um pouco dos problemas da vida? Na verdade, não. O Senhor Jesus está chamando para um descanso de algo muito específico, que tem a ver com as duas palavras que ele utiliza na passagem: cansados e sobrecarregados. O descanso que ele está oferecendo tem a ver com essas duas expressões, as quais nós teremos que analisar com mais profundidade daqui a pouco. Mas eu antecipo já o ponto central desta mensagem e desta passagem, falando que só há descanso verdadeiro na graça do nosso Deus. Só há descanso
esse descanso que o Senhor promete ao seu povo, nesta palavra, no significado desta palavra, que é graça. E eu estou aqui dentro de uma série de mensagens em que o título principal é: o que é a teologia reformada? O que é que a teologia reformada prega, proclama? Quais são seus pontos fundamentais centrais? E nós já vimos que o primeiro deles é a Escritura, só a Escritura, somente a Escritura é a palavra de Deus e somente ela é a regra de fé prática para a igreja. E porque a Escritura é a regra única e ela nos apresenta a pessoa de Cristo, então vem o segundo tema central da teologia reformada, que é somente Cristo. Porque não há outro caminho aos céus. Ninguém pode ir até Deus, a não ser através do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos leva até o Pai por uma atitude puramente graciosa. Por isso, o terceiro aspecto da teologia reformada é somente a graça. E é esse que nós vamos meditar um pouco mais aqui nesta noite, já deixando esse tema estabelecido, ou seja, somente há descanso verdadeiro na graça de Deus. Irmãos, o grande problema, a meu ver, da igreja cristã no mundo, qualquer lugar, Brasil, qualquer outro país, sempre está relacionado ao mau entendimento desta palavra, graça. A má compreensão deste tema é o que conduz, via de regra, a quase todos os desvios do verdadeiro evangelho. Por isso foi tão importante para a igreja lá do século XVI, para a igreja dos reformadores, pregar a respeito da graça de Deus. Porque eles entendiam corretamente que a compreensão do que é a graça de Deus promove na igreja purificação, compromisso, fidelidade, transformação. Mas a má compreensão produz todo tipo de erros, vícios e de destruição da verdadeira mensagem do Evangelho. Por isso é preciso compreender bem o que é a graça de Deus. Qualquer igreja cristã vai usar essa palavra o tempo todo, graça, graça, graça. Mas muitas vezes sem a correta compreensão do que ela significa. E há dois erros comuns em relação à graça de Deus. São extremos, pontos extremados. Mas eles nos ajudam a compreender que há, claro, pontos intermediários aqui entre eles, e que não é difícil qualquer cristão em algum momento pender para lá ou pender para cá. O primeiro equívoco em relação à graça de Deus é aquilo que nós chamamos de legalismo. O legalismo, basicamente, é uma noção de que o indivíduo precisa cumprir por ele mesmo os requisitos, as estipulações, as coisas que são exigidas por Deus. De certa maneira, o sujeito legalista é alguém que tem grande convicção de que ele é pecador. Mas ele tenta, de alguma maneira, superar essa convicção, isso que grita dentro dele, com toda aquela parafernália religiosa de rituais e de observâncias e de costumes e de tradições e de mandamentos humanos. No fundo, o sujeito legalista é aquela pessoa que tem um grande medo de Deus. Deus para ele é uma espécie de um tirano cósmico. É alguém que está o tempo todo lá do céu, com um binóculo, procurando as menores falhas das pessoas para poder acusá-las, condená-las. Que eu estou exagerando nessa descrição. Mas é mais ou menos essa ideia. Há um medo exagerado de Deus. Então, as pessoas tentam obedecê-lo, pensando basicamente em não serem castigadas. E não ser castigada envolve não perder também aquelas coisas que elas desejam ter.
não perder as bênçãos de Deus, não perder o céu, se bem que hoje em dia céu fala-se muito pouco, né? Nas igrejas de uma forma geral, as pessoas estão mais preocupadas mesmo com as bênçãos materiais. Então, pensa que se não cumprir toda aquela série de rituais, de estipulações, de ordenanças, não vai ter saúde, não vai ter prosperidade, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai dar, o casamento não vai dar certo, os filhos, enfim. Então, vive-se num constante temor de perder, de ser disciplinado por Deus. Essa é uma postura legalista. E o legalista, ele tem mais um sentimento, que é basicamente o seguinte. Ele pensa assim: eu faço tudo isso e ele não faz, o meu vizinho não faz. Então ele não suporta isso. Porque no fundo ele pensa, eu abro mão de todas essas coisas e ele não abre. Então ele se transforma num juiz do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão. Por isso que é difícil lidar com os legalistas. E todos nós somos um pouquinho legalistas, mais ou menos. Ora mais, ora menos. É algo difícil de arrancar do nosso coração essas posturas muito legalistas. Mas o outro lado da moeda é aquilo que nós chamamos de posição mais liberal, ou poderíamos dizer libertina. Né? Então, essas pessoas, se os legalistas têm muito medo de Deus, os libertinos, digamos assim, não têm medo nenhum. Para eles, Deus é mais ou menos aquela figura daquele Papai Noel, né? Só fala ho, ho, ho e tem um saco de presente para dar para as pessoas. Ou seja, Deus não fala coisa nenhuma, ele não tem exigências, ele não tem uma postura de cobrança. Deus é um paizão. E você pode fazer o que você quiser, que ele vai sempre perdoar. Então, o libertino, digamos assim, é alguém que pensa que o pecado não é importante. Uma pessoa pode fazer isso, fazer aquilo, que vai dar tudo certo. Que Deus não vai condená-la, que Deus não vai abandoná-la. Hoje em dia existe até uma maneira, muitas vezes, de justificar pecados debaixo de uma certa ideia de que é da cultura, que é cultural. E coisas culturais não são nem pecaminosas, nem boas, elas simplesmente são. Então, existe uma onda interessante hoje nas igrejas de muitos crentes que falam palavrões. Aliás, tem até uma Bíblia traduzida na internet com um monte de palavrões, como se fosse uma Bíblia voltada para o jovem, né, do mundo, que usa um monte de palavrões. Põe palavrão na boca de Jesus, na boca dos apóstolos, coisas absurdas, realmente absurdas. E qual é a justificativa para isso? A justificativa é que palavrão não é pecado. Palavrão é uma coisa da cultura, é da sociedade. As pessoas falam porque tem a ver com os relacionamentos sociais. Portanto, palavrão não é pecado. É uma justificativa para não só falar, utilizar, como para fazer uma própria tradução de uma Bíblia utilizando. Veja aonde vai, aonde se chega com certos argumentos que, no fundo, estão baseados numa ideia de que o pecado não é importante. E não tem nenhuma preocupação com isso. Deus é bom, Deus é amor, Deus sempre vai perdoar, Deus sempre vai, no final, dar tudo certo. São duas posições que solapam a graça de Deus. A primeira, porque meio que a ignora, pensando que o nosso relacionamento com Deus depende do nosso esforço, depende do nosso mérito. Então, isso é o legalismo. A outra posição destrói a graça de Deus, mas super enfatizando a graça, exagerando a graça, como se, porque Deus é gracioso, ele não fosse justo. Porque Deus é gracioso, ele não tem mais qualquer padrão legal que ele exige das pessoas. Por isso, a má compreensão da graça de Deus conduz às posições piores que podem existir dentro das igrejas. E nesta passagem nós encontramos uma declaração de Jesus
que resolve esse problema, resolve os dois lados, mostra o erro dos dois lados. E como é que funciona essa questão da graça e do descanso? Porque só há descanso verdadeiro na graça de Deus. Jesus fez um convite no meio de um contexto religioso que está descrito nos versículos anteriores, em que as pessoas estavam descontentes, primeiro com a pessoa de João Batista e depois com a pessoa do próprio Cristo. Porque João Batista tinha uma posição mais radical em relação a comportamento. A comida dele, os irmãos sabem, né? Era mel silvestre e gafanhotos, né? Umas iguarias interessantes. Ele se vestia, né, com roupas muito rústicas e vivia lá nos desertos. Então, ele era uma pessoa afastada da sociedade. Ele é o último dos profetas do Antigo Testamento e ele tinha esse estilo. Mas Jesus era diferente. Então, eles diziam, esse homem é um endemoniado, João Batista, porque ele é muito esquisito, tem um jeito muito estranho lá de se comportar. Jesus, ao contrário, ia nas festas dos publicanos, dos cobradores de impostos, né? Foi até lá na festa na casa do Zaqueu, foi na festa na casa do Mateus, todos eles. Ele ia lá, e aí diziam, esse daí é mó bebum, esse aí bebe, come e tal. Então, é aquela história, né? As pessoas nunca estão satisfeitas, nunca estão contentes com os pregadores do Evangelho. Ou é muito para cá, ou é muito para lá, sempre há uma reclamação para ser feita. E não era diferente com a pessoa de Jesus. Mas o motivo dessas reclamações, na verdade, não era bem uma questão de gosto pessoal. Era mais uma questão de não precisar mudar de vida. Então, quando eu ouço uma mensagem que exige uma mudança, um compromisso, se eu não quero atender isso, é mais fácil eu descaracterizar o pregador. É mais fácil eu, de alguma maneira, encontrar algum defeito no pregador, porque eu preciso fazer o que ele está me falando para fazer. Como a mensagem de João Batista era de arrependimento, e a de Jesus também era. Elas eram muito parecidas nesse sentido. Arrependei-vos e convertei-vos. Então eles encontravam um defeito em João Batista e um defeito em Jesus. Para quê? Para não fazer o que nenhum dos dois queria. Para não atender ao conteúdo, para não atender à mensagem. Na sequência, Jesus começa, o texto fala, a increpar. Ele começa a esconjurar, digamos assim, a anunciar a condenação das cidades. Betsaida, Cafarnaum, porque ele passou por lá e fez um monte de milagres no meio delas. E as pessoas não se arrependeram. Ou seja, não atenderam ao chamado do arrependimento. Quer dizer, a questão toda aqui está fundamentada no arrependimento. É o ponto, é o tema que está por trás de toda essa passagem. Arrependimento. Uns não queriam se arrepender, porque não queriam abandonar o status quo religioso conquistado, então preferiam chamar João Batista de uma coisa e Jesus de outra. Outros, mesmo vendo os milagres, os sinais que Cristo realizou, ainda assim se recusavam a se arrepender. E é aí que chega esse grande convite, que é, na verdade, antecedido por uma declaração espantosa de Jesus, quando ele diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas. Que coisas? A verdade do Evangelho. Que coisas? O conteúdo do arrependimento verdadeiro. Graças te dou, ó Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos, ou seja, dos mestres religiosos, dos cabeças da nação, e revelaste a quem? Aos pequeninos. Quem eram os pequeninos? Os pescadores, e pecadores também, as prostitutas que seguiam a Jesus e se arrependiam e se convertiam. E mudavam de vida? Sim, porque aqui está o ponto-chave. É claro que Jesus sempre foi, é claro que muitos discípulos de Jesus deviam falar muitos palavrões, já que eu toquei nesse assunto, mas antes de se converter. Quando seguiram a Jesus, tiveram suas vidas purificadas, limpas. Até porque, Jesus diz, né? Boca fala, e o coração está cheio. Então não adianta dizer, isso que eu falo é da boca para fora. Não existe da boca para fora. Ou melhor, sim, que sai da boca, vem do coração.
Se a boca está falando, é porque o coração está sujo há muito mais tempo. Muito antes disso. Ao ponto de já está explodindo. Já está saindo. O pecado verdadeiro está nascendo, já nasceu, já concebeu, já chocou ovos de áspide, como diz Isaías, lá no coração. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor escondeu estas coisas dos sábios, dos entendidos, e revelou aos pequeninos. Sim, porque assim foi do teu agrado. E aí Jesus coloca a relação íntima que ele tem com esse Pai. Ele diz, aqui o ciclo está fechado, o círculo está fechado, ou seja, eu conheço o Pai me conhece, e só tem isso. Só eu conheço Ele, e só Ele conhece a mim. Então, se vocês querem conhecer o Pai, só tem um caminho, esse caminho, Jesus diz, é Ele mesmo. E então Ele faz o convite. Vinde a mim. Todos vós que estáis, aí as duas palavras importantes, cansados e sobrecarregados. A que ele se refere? Será que é cansado e sobrecarregado por causa do trabalho árduo? A Palestina do primeiro século, de fato, era um local de trabalho pesado. Os discípulos de Jesus passavam noites pescando lá no mar, voltavam de madrugada, precisavam limpar as redes, às vezes vazias. Sim, não era uma vida muito confortável, era uma vida muito desgastante, sem conforto, sem tecnologia, tendo que percorrer longas distâncias. Sim, havia muito cansaço, mas não é esse cansaço que o Senhor Jesus está destacando aqui. Eu creio que a melhor maneira de entender essas duas palavras, cansado e sobrecarregado, é entender a relação que havia em Israel naqueles dias, entre o peso que as pessoas carregavam e o sobrepeso que elas recebiam depois. Porque essa é a ideia. Cansado diz o seguinte, exausto. Exausto. A pessoa que está na lona, está no chão, ele não aguenta mais carregar aquele peso. E aí, quando ele fala sobrecarregado, diz alguém chega e coloca mais um saco de cimento em cima. Ou seja, o sujeito já está no chão, ele já está no limite da exaustão, ele não tem mais força nenhuma. E aí alguém ainda chega e coloca mais um peso extra para esmagar ainda mais. Eu entendo que essa relação entre esses dois termos pode ser compreendidos quando nós lembramos que, em primeiro lugar, o grande peso que o ser humano carrega são seus próprios pecados. Não tem nada mais pesado para carregar que os nossos pecados. Tem a ver com as nossas culpas diante de Deus. Tem a ver com aquilo que nós sabemos que nós fazemos. É muito frequente nós tentarmos esconder os nossos defeitos dos outros e os nossos pecados, mas nós não conseguimos esconder de nós mesmos. E lá no fundo nós sabemos as nossas falhas, nós sabemos os pontos cinzentos do nosso caráter, nós sabemos onde residem aquelas práticas, aqueles pensamentos, aquelas atitudes que não agradam a Deus de hipótese nenhuma. O pecado é o maior peso que o ser humano carrega. Nada é tão destrutivo. O pecado destrói tudo o que há de bom na criação de Deus. É por isso que ele é tão terrível. Porque ele destrói, ele perverte, ele polui, ele emporcalha, se eu posso usar esse termo. Tudo aquilo que é de bom na criação de Deus. O pecado destrói os relacionamentos entre as pessoas. Quer seja nos casamentos, quer seja nos relacionamentos de amizade, quer seja pais e filhos, patrões e empregados, os relacionamentos são afetados pelo pecado. O pecado destrói um chamado que Deus nos deu, que é o chamado de fazer diferença na sociedade. Porque, via de regra, nós vamos atuar na sociedade de forma egoísta, tentando de alguma maneira nos beneficiarmos e não servirmos. Acima de tudo, o pecado destrói o nosso relacionamento com Deus. Porque homem nenhum consegue viver sem se relacionar com Deus. Pessoas sempre se relacionam, mas uns se relacionam de forma amistosa e outros brigando. Isso não deixa de ser um relacionamento. O pecado torna Deus um ídolo.
Um ídolo que as pessoas tentam manipular a seu bel prazer, para a sua vantagem pessoal. O pecado é algo que nós carregamos por toda a nossa vida. Nada é tão pesado, nada é tão destrutivo quanto o pecado. Então o que é essa sobrecarga? A sobrecarga tem a ver justamente com a religião legalista. A religião dos escribas e fariseus do primeiro século havia se tornado uma religião extremamente legalista. Veja, o Antigo Testamento não é assim. O problema não está na lei. A lei de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A lei restaura. O Antigo Testamento tem inúmeras alusões aos benefícios que a lei produz na vida dos homens. Mas o mau uso desta lei, que foi perpetuado durante esses séculos antes de Cristo, especialmente o segundo, o primeiro século antes de Cristo, produziu uma religião extremamente legalista. Estima-se que os judeus do primeiro século cultivavam cerca de mais de 600 mandamentos, entre ordenanças, mandamentos bíblicos, e ordenanças que eles próprios haviam estabelecido para si. Um deles, por exemplo, que é inclusive questionado, pelo qual eles questionam Cristo em algum momento, é aquele famoso comer sem lavar as mãos. O comer sem lavar as mãos foi elevado pelos judeus à categoria de um mandamento, que se fosse quebrado, a pessoa não poderia se relacionar com Deus. Já imaginou? Já é difícil decorar 10 mandamentos, né? Que tal decorar 600 e tantos, né? Tadinha das crianças, né? Fala aí o mandamento 352, né? Ia ter um pouco de dificuldade. Quanto mais observar. Se lembrar, se decorar já seria muito difícil, imagine praticar, imagine observar isso com todo aquele rigor, com toda aquele anseio de que seria o único modo de poder agradar a Deus, observar. É claro que então eles começam a encontrar os jeitinhos para poder burlar essas coisas, porque eles mesmos percebiam que não era possível observar tudo aquilo. Então eles mesmos também encontravam subterfúgios para conseguir. O mais famoso deles é aquela questão que eles faziam em relação ao sábado. Disse que os fariseus usavam uma espécie de um mecanismo para poder cumprir o sábado. Havia uma distância que os judeus podiam percorrer no sábado, mais do que isso, então era a quebra do sábado. Vamos dizer aqui que era 1 quilômetro. Então eles podiam caminhar 1 quilômetro no sábado, só para questão de exemplo. Então, para poder andar um pouco mais do que 1 quilômetro, no dia anterior ao sábado, disse que alguns judeus pegavam um objeto pessoal deles, uma capa, vamos dizer assim, um guarda-chuva, né, alguma coisa de uso pessoal, percorria 1 quilômetro, colocava lá aquele objeto e deixava lá. No dia seguinte, no sábado, então ele fazia o seguinte raciocínio e exercício. Ele dizia, eu posso caminhar 1 quilômetro da minha casa até algum lugar. Pois muito bem, ele saía da casa dele e ia até onde ele deixou aquele material, equipamento, uma capa, uma roupa. Então ele andou 1 quilômetro. Ele dizia, isso aqui é a minha casa. Eu cheguei em casa, posso andar mais 1 quilômetro. Então, fazia valer 2. E depois ele voltava até onde estava a capa. Dizia, não, só voltei para casa. Mas ainda posso voltar para minha casa, que tem mais de 1 quilômetro. Uma maneira de dar um jeitinho na legislação. Isso é típico de legalista também. Ele vai encontrar alguma maneira de poder não fazer aquilo, mas sem se sentir culpado por não fazer aquela exigência. A questão é justamente essa. A religião, que era para aliviar as pessoas do peso do pecado, havia se tornado numa sobrecarga, num peso ainda maior. Então o sujeito já estava na lona por causa dos seus próprios pecados. A religião chegava e dizia, carrega mais esse saco de cimento aqui. Leva mais isso aqui também. Não é exatamente o que a religião faz até hoje.
As pessoas chegam quebradas às igrejas, sem nada de condição, e eles dizem, doe o resto do seu dinheiro para você poder ser abençoado por Deus. Faça mais isso, faça mais aquilo outro. O sujeito está na lona, carregue mais esse saco de cimento aqui, e aí Deus vai abençoar você, e aí Deus vai abrir as portas do sucesso para a sua vida. Isso é sobrecarga. Por isso religião é uma coisa ruim. É estranho falar isso. Porque nós estamos aqui numa religião, né? Mas a religiosidade é algo ruim. Porque a religiosidade não liberta as pessoas, mas as aprisiona. A religiosidade não tira a carga das pessoas. A religiosidade impõe mais carga sobre as pessoas. E é por isso que Cristo disse, quer descanso? Vinde a mim. Observe, ele não disse, quer descanso? Cumpra essas coisas que eu vou ensinar a vocês. Quer descanso? Faça isso, faça aquilo. Quer descanso? Vinde a mim. O convite de Jesus a Ele mesmo é o grande significado da graça de Deus. Porque é nesse ponto que Jesus se diferencia de todos os líderes religiosos do mundo. Já falei isso em algum momento aqui. Porque qualquer líder religioso de qualquer religião deste mundo, basicamente diz o seguinte: o que eu ensino é a verdade. Faça isso e você vai se dar bem. O que eu estou falando é correto. Não faça o que eu digo que não pode fazer e você vai se dar bem. Então é a famosa religião, faça isso e não faça aquilo. Então você tem a lista do que pode fazer e do outro lado a lista do que não pode fazer. E as pessoas tentam viver a fé olhando aqui, olhando lá. Aqui está a diferença crucial, porque Cristo não diz, faça isso. Ele diz, vinde a mim. O que torna Cristo único, absolutamente único, singular. É o que torna o verdadeiro cristianismo, não o falso que mais tem por aí, mas o verdadeiro cristianismo singular, único. Porque ele é o único que diz, eu sou a salvação. Não eu tenho, não eu posso dar, mas eu sou. Veja quantos eu sou Cristo disse nos evangelhos. Quantas vezes ele usou esse termo, exatamente esse termo. Eu sou. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Quem entrar por mim será salvo. Só ele teve coragem de falar isso, porque a salvação não é algo que ele pode fazer por você, mas a salvação é ele mesmo. Ser cristão é ter Jesus, é ter a Cristo. As expressões que a palavra de Deus usa nesse sentido são tão fortes. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que para ele o viver é Cristo. Ele diz, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa união misteriosa que há entre o crente e Jesus. Ao ponto que o crente pode dizer, Cristo é meu. E Jesus pode dizer do crente, você é meu. E a coisa mais próxima que há disso, e sem razão, que é o exemplo usado, é o casamento, né? Cristo é o noivo, a igreja é a sua noiva. Então há aqui mesmo um casamento, há um possuir-se mutuamente. Isso é algo possível pelo Espírito Santo de Deus. É místico, é sobrenatural. Isso é fé. A fé é a união do crente
com Cristo, através da qual o crente recebe todas as bênçãos da graça de Deus que foram conquistadas por Cristo. É nessa unidade que o crente recebe o perdão dos seus pecados, tira o fardo. Mas o que vem depois não é uma sobrecarga, antes é a liberdade, a libertação, para que o crente possa andar em novidade de vida. Não há descanso na religião legalista, só há canseira. Mas também não há descanso no viver a fé de uma maneira liberal. Também não há descanso. Simplesmente porque o pecado é a coisa mais cansativa deste mundo. Então, quando o crente pensa que ele pode pecar à vontade e que o Senhor ainda assim vai abençoá-lo, ele está arruinando a sua vida. Ele está arruinando a sua felicidade. Porque não tem coisa mais destrutiva para o crente do que viver em pecado. E por outro lado, não há nada que produza mais felicidade. Não há nada que produza mais felicidade no crente do que a santidade. Observe na sua vida. Veja quais foram os momentos em que você foi mais feliz. E eu creio que você vai perceber que não foram os momentos que você teve esteve numa situação financeira mais confortável. Que não foi necessariamente no momento que as coisas todas estavam bem na sua casa, ninguém estava doente, ninguém tinha problema nenhum, estava tudo em paz. Você vai perceber que os momentos mais alegres, mais felizes, aconteceram quando você estava em paz com Deus. Quando você sabia que embora não fosse, não é, não será perfeito, mas você está razoavelmente dentro do padrão da vontade de Deus. É por isso que Cristo não diz, eu vou tirar o peso da sua vida e vou te deixar soltinho por aí, livre, leve e solto. Ele diz, não. Dá aqui o fardo, mas agora pega o meu. Há uma troca. E faça o seu fardo, os seus pecados, o que é pesado para você. Eu carrego isso. Ele carregou na cruz os nossos pecados. Ele carregou as nossas culpas na cruz. Então Ele tira de nós. Não põe sobre nós a sobrecarga da religião. Ele diz, eu vou colocar um jugo. Um jugo sobre você. Jugo, você sabe o que é, né? É canga. É aquilo que coloca na cerviz, né? Dos animais para domá-los. Não é para maltratá-los. Não é para maltratá-los. É para guiá-los. Para que eles possam seguir o caminho correto. Não é peso para que eles sofram. Ou seja, o padrão de vida que o Senhor estabelece para nós não é um padrão de sofrimento, não é um peso de sofrimento. O jugo que Ele coloca no nosso pescoço é tão somente para que nós possamos andar pelo caminho corretamente. E para que nós não nos desviemos. Por isso Ele fala, meu fardo é leve. Não deixa de ser um fardo. Mas a diferença está entre leve e pesado. Os nossos pecados são pesados. O legalismo é pesado. Mas Ele não nos chama para uma vida de libertinagem. Ele nos chama para uma vida de santidade. Porque o nosso descanso verdadeiro está na santidade. É na santidade que eu experimento o descanso da graça. Quando não há santidade em minha vida, continua havendo culpa, peso e sofrimento. Mas quando o jugo de Cristo no meu pescoço me conduz pelo caminho correto, isso é santidade, isso é descanso. A palavra-chave aqui é aprendei.
Olha o que ele diz. Aprendei de mim. Na língua grega é a mesma palavra para discípulos. Na raiz. A mesma raiz da palavra grega para discípulos. Então, aí você pode entender de que maneira o descanso da graça se torna realidade em nós. Isso é através do discipulado. Isso é através de uma vida, de uma caminhada, de uma jornada do lado do Mestre. Nenhum crente nasce de novo perfeito. Ele precisa crescer, ele precisa seguir o caminho do discipulado. E é isso que Cristo faz. Ele se coloca como o nosso professor, como o nosso mestre, disposto a andar cada passo do caminho, cada tropeço nosso. Ele está lá para nos levantar. Não para nos deixar caídos. Nem para passar a mão na cabeça, tipo assim, não foi nada. Olha o seu erro. Olha onde você caiu. Arrepende. Vamos em frente. É nesse relacionamento com Cristo, diário, contínuo, que o descanso da graça se torna a realidade em nós. Aprendei de mim, quer dizer, relação, relacionamento. Há um relacionamento com Cristo que precisa ser diário, constante. Há dois modos básicos de poder ter esse relacionamento, né? Deus falando com a gente e a gente falando com Ele. Mão dupla, né? Como é que Deus fala conosco? Através do que Deus fala com a gente todos os dias? Através da palavra. Essa palavra é Deus falando com o seu povo. E de que maneira nós falamos com Deus? Orando. Em resposta à palavra de Deus. Então nós falamos com Ele. Se eu só leio a Bíblia, mas não oro, ou se eu só oro, mas não leio a Bíblia, um dos dois lados ficou quieto na história. E é estranho um relacionamento entre duas pessoas que só um fala. Se bem que os maridos entendem bem isso. É estranho, né? Não é correto um relacionamento em que só um dos lados fala e o outro fica quieto. Saber, interação, troca. E nós com Deus também é desta maneira. Deus fala e nós respondemos. Ele fala, nós falamos. Nessa relação que há aprendizado. Aprendei de mim. Mas finalmente, meus irmãos, para encerrar, é preciso lembrar que, em última instância, esse descanso da graça só será plenamente possível no mundo vindouro. Por isso que ele é, acima de tudo, escatológico. Só no mundo vindouro nós estaremos totalmente livres dos fardos, dos pesos, das sobrecargas. A nossa fé nunca será totalmente pura aqui nesse mundo. Ela sempre vai ter impurezas aqui e ali. Sempre vai ter um pouquinho de legalismo aqui. Sempre vai ter um pouquinho de liberalismo lá. Nós nunca vamos ter uma postura perfeita. Por isso sempre cabe purificação, aprendizado. Por isso que o Senhor muitas vezes permite tribulações, porque elas purificam a nossa fé, como o fogo purifica o ouro. É preciso sempre lembrar que nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos. Nós somos ainda projetos em andamento, construções inacabadas. Isso não deve nos levar a pensar assim, então tudo bem, qualquer coisa vale. Não. Essa construção tem que ser melhorada, ela tem que ser reformada. Mas é preciso lembrar que isso só vai ser plenamente estabelecido no novo céu, na nova terra, quando então o descanso definitivo de Deus estiver sobre nós. Só há descanso na graça de Deus. Confie nessa graça o tempo todo e você experimentará o descanso.